Restos do Vento, filme de Portugal que vai estar presente na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Para quem não conhece, a Mostra de Cinema de São Paulo é um marco aqui em São Paulo, pelo menos para quem gosta de cinema, no qual 200, 300 títulos estarão presentes nas salas de cinema, tanto do centro de São Paulo e aos redores, graças ao cinema itinerante que é realizado, trazendo a cultura de cada país, o cinema de cada país. E para quem é curioso, para quem gosta de cinema, é algo completamente incrível poder acompanhar diversos filmes de diversos países, de diversos idiomas e, é claro, realizados pelos próprios moradores, tirando aquela americanizada, aquele jeito que a gente é acostumado de ver nos cinemas e também no streaming. Enfim, a mostra acontece do dia 20 até o dia 2 de novembro. Amanhã, no sábado, saberemos quais são os títulos que estarão presentes nessa mostra. Já vou também tentar dar os meus palpites em quais eu vou querer assistir, quais eu vou ficar atento. No ano passado eu cheguei a assistir um pouco mais de 70 títulos, exagerei um pouquinho no ano passado, mas nesse ano acho que eu vou assistir menos. Em todo caso, vou tentar fazer algumas entrevistas, fazer outras coisas, espero conseguir. Até o momento eu já vi 3 filmes. Na quarta-feira eu achei o filme Estação 14, um filme mexicano, que inclusive já tem crítica aqui no canal. Ontem, na quinta, eu achei o filme Restos do Vento, no qual vou falar agora. E hoje eu achei o filme da Bolívia, com uma parceria da Bolívia com o Uruguai, que é O Visitante, que é um filme também interessante. Enfim, acompanhe os próximos vídeos. Amanhã vai ter a cobertura da mostra. Vou tentar gravar, fazer a transmissão ao vivo para vocês acompanharem junto conosco o que vai ser falado, quais são os títulos, quais são as informações, o que vai ter de novo nessa mostra desse ano. E é claro, depois vou dando os meus palpites e, é claro, as minhas críticas sobre esses filmes, tá bom? Bom, sem mais enrolação, já enrolei demais. Restos do Vento é um filme de Portugal com roteiro e direção de Tiago Guedes, que acompanha um grupo de adolescentes em uma festa pagã no interior, no interior, uma vila, né, interior de Portugal, e que essa tradição pagã, esse rito de passagem, gerou algumas marcas, algumas cicatrizes nos jovens, que depois de 25 anos, essas marcas continuam a doer, todas as intrigas do passado continuam a fazer parte nesses jovens, principalmente quando uma das pessoas acaba morrendo, e essas marcas acabam retornando, essas cicatrizes retornam para incomodar todos os personagens. É um filme bem interessante, recomendo, fica a dica. Nós tivemos problema para assistir esse filme, pois os portugueses eles têm um sotaque forte, um sotaque bem carregado e que é difícil compreender algumas palavras, principalmente quando tem alguns barulhos em cena, alguns barulhos no ambiente, que é um cinema, que é um cinema um pouco mais autoral, acaba tendo um pouco dessa questão do áudio. Então, acompanhar esse filme sem a legenda teve um pouco de problema, teve algumas perdas de informação bem no começo, demorou um pouco para poder situar o que estava acontecendo. Em todo caso, cinema, cinema em qualquer país, então eu pelo menos consegui entender, consegui pegar a história, a mensagem, o que o diretor conseguiu passar, a história principal, por mais que algumas informações no começo ficaram para trás. Em todo caso, a assessoria de imprensa confirmou que esse filme vai ter legenda na mostra, então não se preocupe se você ouviu dizer que esse filme que esse filme não tem legenda. Fique tranquilo, vai ter legenda, vocês poderão acompanhar. E é claro, se eu tiver tempo, né, afinal de contas são muitos títulos, se eu for assistir de novo esse filme, vai ter uma legenda, vai poder acompanhar aquelas partes das quais ficaram de lado. Enfim, Restos do Vento, então acompanha essa história desse grupo de jovens que estão ali para se divertir, fazer o rito de passagem, estão se transformando em homens, e então tem toda essa emoção, tem toda essa tradição que é passada de geração em geração, só que
numa dessas festas, desses eventos, os jovens passaram um pouco do limite, estavam prestes a agredir, violentar uma jovem, só que um deles não concordou com isso e acabou protegendo ela. E isso mexeu bastante tanto com essa moça quanto com ele, pois ele foi chicoteado, ele foi agredido fortemente por esses jovens por ter protegido ela, por ter interrompido, né, essa tradição, que eu nem consegui entender direito as falas, o que estava sendo dito, qual a pegada dessa tradição, por justamente a falha ali no áudio. Em todo caso, houve ali essa tradição, houve ali foi passado muito dos limites, estavam prestes a violentar uma jovem, mas um deles acabou impedindo e todos os outros descontou nesse jovem, chicoteando ele, e isso deixou muitas marcas desse jovem que foi violentado, da moça também, que foi violentada, que ia ser violentada, e dos agressores. E depois de 25 anos, esse jovem que foi violentado, que foi chicoteado, tinha todo um preconceito em volta dele também. Depois desses 25 anos, continuou um preconceito dele, afinal de contas, ele vive cercado de cachorros que para ele são os amigos dele. E também há muito preconceito por ele ser pelo passado dele, pelo pai dele, por quem ele era filho, e também para a pessoa que ele se tornou, por como ele vive, enfim, há todo o preconceito em cima desse personagem. E depois, quando um corpo de um adolescente é encontrado morto, com facadas, no abdômen, se não me engano, no abdômen, e que havia cachorros comendo a carne desse garoto, desse jovem, toda a cidade, toda a investigação se volta para esse morador, para esse jovem, e é claro, todo o passado acaba voltando para o presente, da mesma forma como o próprio nome, o próprio título do filme diz, Restos do Passado, né? As cicatrizes, as marcas deixadas para o passado, do passado, estão no presente. Que inclusive o filme ele tem uma paisagem muito interessante, muito bacana, utilizado muitos planos abertos, a fotografia deixa muitos planos abertos, com as hélices, com a captação a transformação de energia do vento, a energia eólica, eu não sei, eu esqueci o nome, aquelas hélices girando, isso dá essa sensação mesmo do próprio passado vindo à tona, do próprio passado vindo se fazendo presente, que inclusive quando é descoberto que um jovem faleceu e que foi assassinado, estava acontecendo uma festa, o pai estava ali comemorando, o policial acabou chegando para ele para falar que o filho dele tinha morrido. Os dois eles também estavam presentes lá nessa festa pagã, nessa tradição, nesse trote, melhor dizendo, quando diz, o pai fica completamente transtornado, tentando encontrar o seu filho, não acreditando nessa informação que ele recebeu desse policial, aí a imagem simplesmente abre, mostrando toda a festa e um baita vento, um vento muito forte, vem sobre essa festa, vem sobre esse terreno, inclusive as bandeirinhas começam a chacoalhar, o barulho vem, que é justamente o próprio passado, as marcas do passado, aquela tradição do passado no qual eles faziam, que é passado de geração em geração, e que supostamente o filho dele estava praticando também, porque afinal de contas ele foi encontrado com o capuz, com essa cobertura no rosto, né, igual de espantalho, e é justamente essa proposta do filme, mostrar mesmo uma pegada de drama, mais com uma pegada de drama forte, bem pesado, mas com um pouco de mistério e suspense que vai te remoendo, tentando desvendar ali esse mistério, tentando entender o que aconteceu, encontrar ali o responsável por esse crime, da mesma forma que vê todos os moradores, os envolvidos
indivíduos ali tentando se estabelecer no meio dessa trama. Esse homem que vive junto com os cachorros, que infelizmente não vou saber dizer o nome deles, vou ficar devendo os nomes, afinal de contas nem eu mesmo consegui entender ali os nomes direito. É, esse homem que via junto com os cachorros, ele tem toda uma questão de vingança em volta dele, que possivelmente é o praticante, é o que cometeu esse crime, devido a essa questão de vingança e também a presença dos cachorros comendo o corpo do jovem. Tem também o policial que busca investigar esse assassinato da mesma maneira da mesma forma que tenta manter a sua esposa, que tinha sido quase violentada no passado, tentar manter ela longe desse homem dos cachorros, e que ela, de certa forma, gosta de ajudar ele, é muito grata por aquilo que ele fez, por ter ajudado, mas que continua ajudando ele, é a única que gosta de ajudar ele, e esse policial tenta manter a esposa longe, tenta afastar ela, afinal de contas ele tem esse receio, tem esse medo desse homem, tem todo um preconceito em volta dele, e também para proteger a sua filha, que é adolescente e tudo mais, para que nada de ruim aconteça com ela, principalmente depois desse assassinato. Aí tem os outros personagens também, que é o pai do garoto que fica completamente transtornado, sem chão, ele que é divorciado e completamente sem chão, em busca e quer fazer vingança para o responsável do assassinato do filho dele, entre outros personagens ali que eu já não que aparecem, que fica um pouco confuso ali o instante que eles aparecem, qual é a intenção deles na trama, qual é o parentesco dele com os outros personagens, enfim. Mas em todo caso, o núcleo principal, os personagens principais, toda essa questão de vingança, de ódio, de preconceito, até mesmo de busca pela tem por evitar que uma bomba se estoure, que que fica algo completamente grande a ponto de poder manchar a imagem da casa, da família. Quando tudo isso acaba se unindo, o filme ele consegue trazer essa trama, consegue montar um bom quebra-cabeça, e é principalmente o filme começa a ter uma conversa bem delicada, e a gente começa a ver, né, os personagens buscando ali a proteção para si mesmo. Tô tentando não deixar o spoiler, afinal de contas a trama ela é bacana, ela é interessante, e é bom você acompanhar tudo isso com o próprio filme. Então não vou dar muito mais detalhes, mas uma tentativa de busca por proteção para evitar que algo pior aconteça, para que a família não fique manchada, que não fique uma aparência ruim, tudo que justifique e é completamente plausível dentro dessa trama. A direção consegue fazer com que as ações desses personagens sejam bem compreensíveis, sejam bem complexas, mas bem compreensíveis devido às circunstâncias dos quais eles estão presentes no momento, e que a busca, que o apelo é o único meio de salvar, por mais que seja injusto. O filme ele consegue trazer um bom ar humano, um bom ar honesto para ações humanas, e ainda mais as consequências do passado reverberando agora no presente. Bom, pessoal, Restos do Passado, filme de Portugal, está presente aí na mostra, assistam, e não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se você gostou ou não desse filme, e também não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E novamente amanhã, acho que às 10 da manhã, vamos ter a live vamos ter a transmissão ao vivo da Renata, que é a diretora da mostra,
falando um pouco sobre os filmes, o projeto, das dificuldades de fazer essa mostra de cinema e também na divulgação de todos os filmes que estarão presentes nessa mostra de cinema, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau!